Sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Hoje, como podem ver, é um bocado diferente. Não estou eu a conduzir, estou a ser conduzido. Mas pronto, não queria deixar de aproveitar para fazer aqui mais um episódio sobre um tema que eu acho que é capaz de ser interessante e que poderá ajudar-nos. O que eu ia falar um bocadinho é o benchmarking. O benchmarking consiste em fazer uma visita, em ir a um local específico, uma organização, visitar com o intuito de ver os melhores processos, as melhores práticas e como é que se está a fazer o processo lá e ver se conseguimos ir buscar alguma coisa, algum sumo que possamos aplicar nas nossas organizações. Eu vou-me dedicar aqui a um programa muito mais específico, vou-me dedicar aos transportes públicos e se calhar não seria mal pensado se os nossos governos começassem a pensar em fazer benchmarking em outros sítios, a sair fora do país e ver aquilo que melhor é feito nos outros países. Neste momento estou a fazer uma viagem pela República Checa, vim cá de férias e estou surpreendido com os transportes públicos. Realmente os nossos transportes públicos são muito maus em comparação com aquilo que se faz aqui. E posso-vos dar alguns exemplos e vou-vos mostrar alguns vídeos com a aplicação, por exemplo, que eles têm para os transportes públicos, mas toda a rede é completamente diferente daquilo que nós estamos habituados em Portugal. A rede em Portugal está muito limitada, além de estar com bastantes deficiências, não consegue chegar a toda a população. Para quem quer ir para o interior, sabe perfeitamente que pode demorar horas a fazer viagens, às vezes de poucos quilómetros, centenas de quilómetros, 100, 200 quilómetros, pode demorar imensas horas, ou mesmo não haver uma compatibilidade de horários para poder fazer a viagem. Não acontece isto aqui. Eu vou mostrar-vos aqui uma imagem só de uma zona da República Checa com a distribuição da rede de transportes públicos e vocês para terem uma ideia. O que é que eu me apercebi aqui? A rede ferroviária está muito bem construída, está com uma grande ligação a várias terras e incluindo terras mais pequenas, cidades mais pequenas, que têm a própria ligação à rede ferroviária. Eu hoje tive um exemplo, quando fiz a travessia, que eu disse que não seria possível, porque eu estava numa terra mais pequena, numa cidade mais pequena, em que tinha que ir para outra cidade para fazer a entrada no comboio principal para Praga, e disseram-me que eu, em 3 paragens, ia substituir dois comboios. Eu disse, não é possível, não vão pôr um comboio a andar por uma viagem de uma paragem. O que é certo é que eles fizeram isso. Nós tivemos um comboio para fazer uma paragem, para trocar de comboio, para depois fazer mais 2 paragens para trocar para o comboio principal. Isto acontece. Para nós, não cabe, pelo menos na minha cabeça, fazer este tipo de viagens. Mas o que é certo é que, em termos de redes, isto aconteceu. Os comboios já estão todos alinhados, em termos de horários para quando nós saímos de um, entramos automaticamente neutro que vinha de outra terra, para fazer a tal cidade para a cidade de, digamos, onde faz a ligação com todos os comboios para Praga principais. E pronto, fiquei surpreendido. Extremamente surpreendido, que não estava à espera disso e nunca vi nada disso em Portugal. O que é que eu também não percebi olhar para o mapa das redes ferroviárias? Existem, então, as tais pequenas cidades que são um final de ligação de redes. Redes podem ter 2, 3 estações, não mais do que isso. E o que eu percebi foi, dessas pequenas cidades para o resto das cidades à volta, eles têm uma ligação de redes com a parte dos autocarros. Se vocês olharem para lá, vão ver, por exemplo, Landskron, que foi onde eu estive, é a finalização de uma das redes ou de uma das linhas de comboio, e conseguem ver os raios a sair a partir de Landskron, que são as redes dos autocarros para servir todas as terras ao lado. Isto é fantástico. É muito difícil nós viajarmos aqui na República Checa e não temos uma ligação, fazer o transbordo rapidamente. E mesmo Landskron era uma terra que tem bastantes autocarros, ou não é autocarros, bastantes comboios a sair com uma frequência enorme de um lado para o outro. Depois, em termos de qualidade dos transportes públicos, eu conheço mais a parte ainda dos comboios, mas são comboios com muitas boas condições, não estão como em Portugal todos pintados, todos já em degradados, não, aqui tem uma preocupação em ter os comboios direitos. Consegue-se ver aqui a preocupação em estender as linhas. Atualmente estão a aproveitar alguns fundos europeus para fazer a extensão de linhas, para fazer a remodelação de linhas dos próprios transportes. Isso é fantástico. Porquê é que nós não fazemos isto em Portugal?
Onde é que há os nossos governadores? Viajam tanto, mas não estão habituados a viajar em comboios e nos transportes públicos. Se calhar seria uma boa opção começarem a fazer benchmarking nos outros países, porque realmente as condições que nós temos com aquilo que é apresentado aqui é totalmente diferente. Depois, mesmo nos transportes públicos, existem diversas informações com o tempo de chegada para cada destino, existem monitores que têm o percurso e onde é que nós já vamos no percurso. No comboio principal, que não foi o caso do que nós estamos, porque nós atualmente estamos num daqueles comboios com compartimentos, mas quando nós viemos na viagem contrária de Praga para cá, tínhamos dois televisores constantes. Um que era a mostrar em que zona do percurso estavam, outro era uma imagem direta do Google Maps a mostrar exatamente onde é que nós estávamos no mapa. E nós não temos nada disso. Outra das coisas que me surpreendeu foi a aplicação. Nós fizemos toda a compra dos bilhetes por aplicação, não há bilhetes físicos. Nós, quando vem o revisor, mostra-se um QR Code muito simples, mas a aplicação está demasiado bem feita. Diz-nos os atrasos, à hora, ao minuto de cada um dos comboios, diz-nos as previsões de chegada ao destino final, dá-nos, inclusive, se nós quisermos saber qual é a carruagem que nós temos. Em Portugal há a tendência de vem no comboio e nós andamos à procura da nossa carruagem para entrar. Aqui todas as estações têm um mapa com todos os comboios, e eu depois posso mostrar-vos aqui uma imagem com esse mapa, em que uma pessoa, se quiser ver aquele mapa, consegue ver em que sítio, em que posição é que vai estar o vagão que nós vamos usar. Na aplicação, além de ter esse mapa dos vagões, a posição deles, dentro do vagão dá para perceberem em que sítio é que nós vamos ter que nos sentar, porque aparece lá sinalizado. Eu vou deixar um vídeo com a aplicação a mexer na aplicação para vocês terem uma ideia. O que é que eu quero dizer? É que realmente nós, se calhar, temos que pedir aos nossos governadores para ser um bocadinho mais Portugal, para começarem a conhecer e a viajarem, porque há muitas coisas boas que está a ser feito noutros países e que nós não aproveitamos. Se eles estão a fazer bem, o que é que nós não devemos respeitar? Da mesma maneira que fazemos o mesmo nas empresas, e é a prática comum, por exemplo, na Europa, fazer-se visitas a empresas japonesas, por exemplo, para fazer visualizar aquilo que está a ser bem feito, porque é que nós não aproveitamos isto também para o governo? Porque é que não aproveitamos aos nossos líderes para virem cá fora e verem aquilo que está a ser bem feito? É um bom exemplo. Aconselho-vos a virem ver como é que está a ser feito aqui os transportes públicos na República Checa, porque realmente eu fico um bocado envergonhado com a situação que nós temos e com a realidade que estou a ver neste momento. E apesar de nós termos aquele conceito de Europa de Leste, é uma Europa de Leste que tem muita mais riqueza do que nós. Tomara nós temos as capacidades e toda aquela mentalidade que é visto aqui. Eu estou a filmar aqui e estou-vos a mostrar também lá fora, que posso ter uma ideia do país que existe na República Checa. Não se vê estradas destruídas, vê-se o verde, como vocês estão a ver, vê-se campos, vê-se casas bem construídas, uma preocupação da população em manter as coisas direitas, o que é extraordinário. Hoje, ao caminho do comboio, vínhamos a caminhar e vi uma coisa fantástica, foi a remodelação de uma estrada. A remodelação da estrada em Portugal, quando nós vamos nas nossas vilas e está a chegar, normalmente só são feitas na altura das votações, antes de uma eleição autárquica. Aqui não. E demoram, além de ser na altura das eleições autárquicas, temos 8 pessoas a trabalhar, ou melhor, uma a trabalhar e 7 a dar ordens, ou a ver um a trabalhar. Aqui não, aqui 3 pessoas, em cerca de uma hora, fizeram a remodelação de uma estrada com 200 metros. Como é que eles conseguem fazer e nós não fazemos? Primeiro nós fazemos manualmente, tiramos o cimento, o antigo, manualmente, depois estamos a pôr, temos não sei quantas máquinas, 4 ou 5 máquinas para pôr cimento, mais uma para ir bater o cimento, mais anular manualmente com uma pá a tirar os detritos da antiga estrada. Aqui não, aqui nós vimos 3 pessoas, uma a orientar, uma a conduzir um carro que estava com umas lâminas a partir o cimento e a deitar para cima da terceira pessoa que estava dentro do caminhão de caixa aberta. Eles rapidamente fizeram a rua, 200 metros, limparam, tiraram todo o antigo cimento e depois foi pôr com outra máquina pôr o cimento todo. 3 pessoas fizeram 200 metros. E eu acredito que à hora do almoço, toda aquela zona residencial tem uma estrada nova. Quantos dias é que nós demoramos para fazer a remodelação em Portugal? E depois da remodelação, quantos dias temos que esperar até que alguém vá lá abrir aquilo tudo e se esqueça de um cano de tubagem de água ou de saneamento? Infelizmente demora mais tempo a remodelar a rua do que irem lá destruir a rua, pôr o cano de saneamento que se ficou esquecido.
São estas pequenas coisas que nós devemos começar a olhar. Se os outros fazem bem, nós conseguimos fazer bem. Nós não somos inferiores a ninguém. Se calhar temos é que mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar e a nossa cultura. E talvez seja bom começarmos a pensar e exigir mais dos nossos governantes e começar a pensar bem antes de votar nos nossos governantes. Pronto, só queria deixar aqui uma nota. Eu sei que hoje é um bocado diferente, mas se vocês forem futuros governantes, pensem em fazer isso. Façam um road trip pela Europa. Não vão perder nada e aprendam com aquilo que está a ser bem feito lá fora. Porque nós temos muito a aprender e quando eu fiz este canal não foi só para empresas. Eu disse logo desde o início também era para a parte de governação estatal. Comecem a pensar nisso. Bem, pensavam que já se tinham lembrado de mim, não era? Mas ainda não. Eu queria vir falar convosco porque houve algumas coisas que me esqueci. Entretanto, já passaram alguns dias desde a primeira parte do vídeo e houve algumas coisas que eu também já me apercebi sobre as redes aqui, o sistema de rede de transportes públicos aqui que não tinha mencionado no primeiro vídeo. Uma delas é que em todas as pequenas estações existem outras linhas que seguem para localizações diferentes. Vai um bocadinho em parte com aquilo que eu já tinha falado na primeira parte, que era que eles têm uma rede tão bem diversificada que não é uma linha única, eles têm várias linhas, como também podem ver pela imagem da distribuição da rede ferroviária. Outra das coisas que eu me apercebi foi, quando se trata de horários, de cumprir com horários, nós temos a tendência de, em Portugal, vamos a pé até a nossa carruagem. Nós chegamos até a carruagem e o comboio espera até nós chegarmos à carruagem. Aqui não. Se eles têm um horário para sair, eles vão sair. Há um revisor que vem a soar um apito e se nós não estivermos dentro do comboio, ele parte sem nós. O que é que o que é que as pessoas fazem? Entram na carruagem, que está à frente, e depois vão para o seu lugar por dentro da carruagem. Também eu acho que uma das coisas que ajuda bastante aqui, em termos de transportes públicos, é a concorrência. Nós em Portugal não temos muita concorrência para os transportes públicos, principalmente para a ferrovia. Temos a nossa rede nacional, a CP, e não há muito mais concorrência. Aqui existem pelo menos 3 a 4 companhias. E, o que acontece? Isto ter a concorrência faz com que os serviços realmente sejam melhores. Vai um bocadinho contra aquilo que nós temos em Portugal, que é, independentemente do número de pessoas que entram no comboio, o Estado vai pagar sempre uma percentagem ou um valor estabelecido à ACP. O que acontece? Para a ACP é indiferente se tem muitos ou poucos clientes, ele vai ser sempre o mesmo. Aqui não, aqui é diferente. Como há esta concorrência, eles têm que dar novos serviços. Para terem uma ideia do que é que eu estou a falar, a concorrência é tão grande que existe dentro dos comboios, oferece bebidas quentes, comida, para as pessoas viajarem na sua companhia. Outra das coisas que eu me apercebi foi, que aconteceu agora recente, foi nós estávamos a fazer uma viagem e entretanto a linha, e estão a aproveitar muito bem os fundos europeus, estava a ser remodelada e a ser toda reconstruída. O que é que aconteceu? A parte da linha para Carlos Vivari está fechada porque estão a remodelar. A própria companhia que nos fez a travessia de comboio garantiu que quando nós chegámos à última estação em que não havia mais comboio, linha de comboio, tiram um autocarro à nossa espera. A guia ou a revisora do comboio saiu fora, acompanhou-nos até ao autocarro, esperou que nós entrássemos no autocarro, chegou o autocarro imediatamente, nós entramos, saiu gente do autocarro que foi apanhar o comboio para ir para Marianesque. Isto é fantástico. Nós em Portugal não tínhamos isso, provavelmente deixávamos eles em Rascol, fechavam a linha e acabou, e não havia transporte, não. Eles aproveitam para manter a linha aberta e aquilo que não conseguem ter em aberto, usam outro transporte para os clientes terem o acesso àquilo que necessitavam. Isso foi muito bom. São estas pequenas coisas que são fantásticas. Já vos disse que fiquei admirado por um comboio andar por uma estação. E aconteceu isso. 2 minutos de comboio e eles puderam o comboio andar para servir cerca de 20 pessoas. Amanhã eu vou apanhar o autocarro para o aeroporto. O meu autocarro tem bebidas e comida à descrição. Eles não vão servir-nos ao lugar, nós levantamos, vamos a um sítio em que tem máquina de café, máquina de pôr chocolate quente e nós tiramos o que queremos e bebemos o que queremos durante a viagem. A viagem é 1h30, mas temos isso. E o preço? Eu acho que os preços aqui em transportes públicos são um bocadinho superiores, mas não são assim tão superiores comparativamente com aquilo que nós pagamos em Portugal. Por isso é que eu digo, venham, governantes do nosso país de Portugal, venham cá e conheçam, viajem, conheçam
Outro dos exemplos que eu gosto é as matas. Eu estou no meio de uma floresta, está tudo limpo. Só para vocês terem uma ideia, isto são os nossos passadiços. Eu tenho passadiços e ali em baixo, vocês conseguem ver, está um veado, uma mangueira. Vocês conseguem ver a mata, está toda limpa. E nós estamos no meio da mata. Eu fiz cerca de 7 km para dentro da mata e isto temos assim. Isto são os passadiços que eles têm. São pequenas coisas que realmente dão outra qualidade de vida a quem vive lá. Por isso é que eu queria fazer este segundo vídeo, também para dar outras informações que não tinha dado a primeira vez, mas é um caso para pensar, porque é que nós não aproveitamos o que se faz de bem lá fora e trazemos para o nosso país? Porque é que nós não começamos a exigir mais aos nossos governantes e porque é que não há mais concorrência em termos de transportes públicos e a melhorar a vida de toda a gente? Pronto, eu não vou alongar mais, é isso que eu queria dizer. Já sabem, deixem comentários se têm alguma coisa a dizer, sugestões, opiniões. Se quiserem partilhar alguma coisa também deixem nos comentários. Subscrevam, partilhem e façam um like se gostaram do vídeo. Isso ia ajudar bastante. Muito obrigado.